Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Quero expressar a nossa alegria de poder estar agora no segundo dia de nosso encontro. Agradecer a todos os amigos dos Centros Espíritas que nos acolheram na tarde e noite de ontem, como o Grupo Espírita Anália Franco e o Grupo Espírita Esperança em Cristo, aqui do Rio de Janeiro, ali acho que chama Irajá aquela região, não é? Então agradecer na pessoa do Jefferson e na pessoa do Josemir, todo o acolhimento e todo o carinho desses amigos. E hoje a gente prossegue no terceiro módulo de 4 do nosso mini seminário. Não vamos poder aprofundar como gostaríamos, a carga horária não é suficiente para tantos assuntos, mas vamos despertar certamente muitas indagações que os senhores poderão complementar nas obras de Allan Kardec, nas obras do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e tantos outros, não é? Então vamos começar com a poesia de um espírito carioca. Eu fiz uma pequena adaptaçãozinha com a autorização dele, pedi com muito carinho, ele entendeu. Essa poesia é para os jovens, então ali onde tem amigos espiritistas, na verdade no original Juventude Espiritista, tá? Mas aqui todos somos jovens, né? Jovens há mais tempo, mas sempre jovens de espírito, de coração, não é? O significado fica exatamente o mesmo. Então, é de Casimiro Cunha, natural de Vassouras, no Rio de Janeiro. Vocês sabem que com 14 anos de idade ele vai perder a visão de um dos olhos. E aos 16, Casimiro vai ficar completamente cego. Mas como conhece as claridades da doutrina espírita, vai perceber ainda mais a realidade do mundo espiritual, e a sua poesia vai ser sempre de beleza, de exaltação, de alegria e de renovação. Deixa-nos poesias belíssimas aqui na Terra, constitui família, tem filhos, claro, uma vida com desafios evolutivos, não é? Como a gente aprendeu ontem, mas também prosseguindo no mundo espiritual, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Ele vai nos trazer dezenas de poesias. É o poeta espírita que eu gosto mais, né? Eu tenho mais admiração. Esse carioca querido que foi cego na terra e agora no mundo espiritual continua nos ajudando a abrir os olhos para a realidade imortal. Então, no livro Preto de Amor, psicografia de Chico, ele tem um convite importante para nós e se chama O Cristo Clama por Nós. A gente vai colocar uma música de fundo, a mesma de ontem, Canon em D maior, de Pachelbel. O Cristo clama por nós. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados a luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual, marginando-nos a estrada de fé risonha e segura, a corações afogados no pântano da amargura, ao lado das nossas flores de doce deslumbramento, a soluços desvairados de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem deserto, charco, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos vigilantes para a bênção do trabalho. A imprensa, a tribuna e o livro
a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Fica o convite desse espírito amigo, dedicado e carioca, não é? Que maravilha! Que terra abençoada, o Rio de Janeiro, pelas suas belezas naturais e por tantos homens e mulheres extraordinários que tivemos aqui nesse período, né? Então hoje a gente vai dar prosseguimento. Eu quero agradecer de coração e pedir desculpas pelas minhas muitas imperfeições morais aos amigos do NACA. Havia programado, né, o Bruno, com esse entusiasmo dele, essa empolgação pela doutrina, que é maravilhoso, a gente sente muito falta disso no movimento espírita. Agendou, né, além do seminário de 2 dias, agendou mais 3 palestras no mesmo dia, um intervalo de 2 horas cada uma, de uma para outra. Não ia dar tempo da gente desmontar todo o equipamento, né, preparar tudo, almoçar, e tinha uma palestra às 2 horas de ontem, e os amigos do NACA, eu quero pedir muitas desculpas por isso. Eu devia ter avisado desde antes, mas eu recebo muitos e-mails, são muitas palestras, e eu acabei não percebendo que a programação tinha ficado muito carregada, né? Então, eu peço desculpas, e que bom que vocês puderam estar aqui hoje. Quem é do NACA? Quem é do NACA aqui hoje? Ótimo, obrigado, perdão, viu? Falei com a Suzana, não é? A Suzana pediu desculpas e disse a ela que próxima vez quero sim atender a vocês como prioridade, tá certo? Fica aqui o compromisso público, gravado, não é? E de coração também, tá certo? Então, muito obrigado pela compreensão de vocês, e que bom que vocês puderam estar aqui hoje, pelo menos uma parte, acompanhando aqui o seminário, não é? Com entrada franca, que maravilha, não é? O Bruno me falou que, apesar de solicitar a inscrição que precisa para custear todas as despesas, né, que não são poucas, as pessoas que não podem pagar receberam cortesias. Então, que maravilha! Eu sou a favor que a gente faça eventos espíritas, que a gente cobre, sim, né? Kardec fala que o mais forte deve auxiliar o mais fraco, mas que a gente tenha sempre cortesias para aquelas pessoas que não podem pagar e desejam também comparecer, não é? Parabéns, Bruninho, pelo seu trabalho, parabéns a Edna, a toda a equipe dessa casa. Então vamos lá? Nós tínhamos visto então vários slides, mas estamos ainda no comecinho da parte do pensamento, e nós temos muito que falar, né? E terminamos ontem, no caso lá do pensamento e a saúde, do livro Roteiro, e também no livro Evolução em 2 Mundos, quando André Luiz fala que o nosso pensamento interfere nos bióforos, não é? Que recebem a influência do pensamento e que vão, não é, influenciar para o bem ou para o mal a saúde do nosso corpo. E a gente compreende que, se herdamos a genética, que normalmente vem da programação espiritual, o nosso perispírito, sob o comando do espírito, vai ativar determinados genes ou não. Os chamados fatores epigenéticos, hoje estudados na ciência, não somente o perispírito, mas outros fatores como radiação, luz do sol, etc., podem ativar determinados genes, e a gente tem essa informação, então, que a gente herda a genética, mas, não é, o homem pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou diminuir, não é, a coloração dos programas que lhe indicam a rota através dos bióforos ou unidades de força. Então, a gente sabe que o pensamento também produz saúde ou produz enfermidade. É importante saber disso. Temos o caso até de uma dor de cabeça muito interessante, provocada por uma discussão com o marido, né? Está no livro Mandato de Amor, Chico Xavier, Mandato de Amor,
de Geraldo Lemos Neto também. Então vamos em frente. Então nós vamos falar então sobre a importância do pensamento, vamos ver como fortalecer o pensamento, quais os fatores que influenciam o pensamento, vamos ver o poder da vontade, vamos ver o poder da prece e falar um pouquinho sobre auto-obsessão e auto-perdão. Se vocês tiverem alguma dúvida, não é? Façam as perguntas agora, tem papel e tem caneta, e vocês podem, não é, me entregar no intervalo, que a gente vai fazer por volta de 10h30, 10h45, e a gente tenta responder no segundo módulo, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que somos seres divinos, como está lá, não é? Realmente, no próprio Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Deuses, claro, com D minúsculo, não é? Deus é único, é perfeito, imutável, soberanamente justo e bom. Mas Jesus resgata essa fala no Evangelho de João. Não está escrito, vós sois deuses? Então somos Deus nesse sentido de espíritos que poderemos chegar à condição de anjos, de espíritos puros, não é? Como o nosso irmão Jesus é um Cristo, a mais elevada hierarquia entre todos os espíritos puros, desde pelo menos há 4,5 bilhões de anos atrás. Porque ele é responsável pela formação do planeta Terra, e essa é a idade que os nossos cientistas estimam para o nosso planeta. Ele já era um Cristo naquela época, então vejam a grandeza do Mestre. Por isso que muitos até confundem-no com o próprio Deus, com o Pai Criador de todo o universo, mas Jesus é Pai da Terra. Ele não é Pai do universo, segundo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. Então vamos ver, por exemplo, que uma mulher, por exemplo, que deseja muito ser mãe, ela ajuda a reconstituir o seu aparelho genético, que talvez tenha sido lesionado em outra encarnação, sobretudo pela prática de abortos. O aborto nunca é solução, é só agravamento dos problemas. Então, o próprio Chico, quando interrogado no livro Entender Conversando, da editora Ide, de Araras, sobre legalização do aborto. Não foi sobre aborto só que ele falou, não. Ele falou sobre legalização do aborto, como querem fazer no Brasil. O Espírito Emmanuel responde que o aborto é sempre lamentável, porque é um assassinato, né, de crianças indefesas, que não tem como se defender. A gente sabe que desde a concepção tem ali um espírito ligado àquele corpo. Então nunca, não quer doer, né? Você pode fazer doação direta, a mãe não precisa nem ver a criança, né? A única coisa que a justiça vai fazer é se ver se tem na família alguém que queira ficar com a criança. É a única coisa, o resto tudo eles encaminham. Não precisa a gente matar a criancinha, não vale a pena, é só provocar traumas, né? E ele vai dizer, né, isso eu estou acrescentando, ele vai dizer nesse livro Entender Conversando, que se uma lei desse tipo já houvesse sido publicada no início ou meados do século, muitos de nós não teríamos nascido. Porque toda vez que legaliza o aborto, as estatísticas demonstram isso. Vejam a demonstração da doutora Isabela Mantovani, tem na internet, tem no meu canal no YouTube. No Senado Federal, tem apenas 20 minutos, ela vai demonstrar em todos os países que foi legalizado, a taxa explodiu. Só não aumentou mais, sabe por quê? Porque as pessoas estão cometendo aborto usando a pílula do dia seguinte, que nem sempre, mas em regra, ela é abortiva. Ainda mais que a intenção é de provocar o aborto. E o que vale é a intenção. Os espíritos nos ensinam, não é? O mais importante é a intenção. Então a gente tem essa cautela, não é? Ou porque o número era mentiroso, como os próprios abortistas já declararam no livro América que Aborta, do Dr. Bernard Netterson, e muitos outros, porque recebem dinheiro, não são isentos. Quem defende a legalização, normalmente, nem sempre, mas normalmente está recebendo dinheiro, está recebendo patrocínio de instituições muito grandes, internacionais, e até bem pouco tempo dinheiro do governo dos Estados Unidos da América. E o Donald Trump, não é? Que a gente tem muita reserva com muitas questões que ele faz, mas ele cancelou o financiamento ao aborto em outros países, inclusive nos Estados Unidos também. Tá? Temos grande mérito, né? E lá hoje um movimento imenso pró-vida para combater a legalização, para voltar ao que era, para realmente mostrar, não, ele é assassinato de crianças. Como é que a gente pode aceitar isso? A gente não pode aceitar isso.
E a mãe tem sequelas, tem doenças psiquiátricas, depressão, o resto da vida, esquizofrenia, dependência química, alcoolismo, 7 vezes mais casos de suicídio, obsessão espiritual. Não está lá, não precisa de argumento religioso para falar sobre aborto. Então, a gente tem essa consciência. E a mulher que lesionou por causa de abortos em outras vidas, ou mesmo nessa, pode vir noutra encarnação ou desenvolver não só a frigidez. Frigidez é consequência também de aborto, mas a esterilidade. E aí naquela vida que ela não consegue gerar um filho, sonha, tenta, faz FIV, faz fertilização, inseminação, tudo, não consegue. Ela aumenta, não é, o desejo de ser mãe, tanto que ela começa a reparar com o seu próprio poder mental o seu aparelho genésico. Então vejam a importância do pensamento. Talvez nesta vida, se não, na próxima ela vai conseguir ser mãe. Não é? Porque o amor cobre a caridade, cobre a multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Cometeu um aborto, pagou um aborto, induziu alguém a fazer aborto, não tem nenhum problema. Gere uma criança. Ah, não posso. Adote. Ah, meu marido não aceita. Então adote emocionalmente. Visite uma criança uma vez por mês num abrigo. Elas não precisam de dinheiro, não. Elas precisam de amor, que é o alimento das almas. E precisam de orientação. Amor e sabedoria. Alguém que pergunta, como é que estão os estudos do fulano? Está frequentando a catequese católica, protestante, ou a evangelização infantil, espírita, que é o melhor preservativo contra a dependência química, a educação religiosa na infância. Tem pesquisas demonstrando isso. Então, acompanhar, tá? Ela é saber, aquela criança saber, não, eu tenho alguém no mundo, eu não estou sozinho, desamparado. Deus colocou um anjo em minha vida. E a gente pode ser padrinho de muitas crianças, não apenas uma criança. Né? Então a gente pode, com a caridade, ajudar o movimento Brasil Sem Aborto, esclarecer as mulheres, pesquisar sobre o assunto. Eu tenho palestra só sobre legalização do aborto. Eu estudo esse assunto há 20 anos. Então, vamos lá, eu falo com conhecimento de causa. Até porque já paguei um aborto nessa vida, quando era ateu, quando era adolescente, era menor de idade. Né? A moça foi que decidiu, não fui eu. Mas isso até me preserva um pouco, mas eu tenho que trabalhar em defesa da vida. Tá bom? Então, essa cautela, porque o sentimento de culpa provocado pelo aborto é um problema tão grave, não só pelo aborto, mas o sentimento de culpa em modo geral. E Espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, na vasta série sobre obsessão espiritual, vai dizer, não é, que entre os plugs mentais que permitem a obsessão espiritual, que a gente viu ontem, as imperfeições morais, o mais excelente plug para a ação dos espíritos obsessores é o sentimento de culpa. Porque além da gente permitir ser obsediado, a própria pessoa se martiriza, se castiga, se condena. Ela própria, né, abre a brecha, abre a porta completamente para a ação dos espíritos atrasados. Então, nada de culpa, mas sim de trabalho no bem, porque a gente tem todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Né? Quanto antes, apressa-te para pagar o que deves, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da Justiça, esse te coloque na prisão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis, até que tenhais pago o último ceitil, o último centavo. Então Jesus fala da importância da reconciliação, da reparação e do perdão das ofensas, né? E tem até caso de gravidez psicológica, já ouviu falar disso? Tem a mulher, cresce a barriga, ela jura que está grávida, não está grávida. Tem algumas que chegam a produzir leite. Eu vi um caso, né? A esposa de um funcionário que trabalha no escritório do meu pai. Olha o poder do pensamento, a vontade tão grande de ser mãe. Ela já era mãe de um adulto, mas como casou de novo, queria ter filhos, ela ainda é jovem, mas ela desenvolve uma gravidez psicológica. A programação neurolinguística tem falado dos poderes da mente,
como a mente, né, é importante na nossa vida, como a gente programa o nosso cérebro. E quantas vezes, meus amigos, nós rezamos ao contrário, 24 horas por dia, alimentando os pensamentos de perfeccionismo, que é filho do orgulho, de frustração, que é filho do perfeccionismo, né? De inaceitação, de desmotivação, de falta de auto-perdão, falta de auto-amor, de incompreensão, de revolta. A gente passa o dia alimentando esses pensamentos, que são pensamentos destruidores, sentimento de culpa. Tem muitos espíritas, diz Adenauer Novaes, um psicólogo espírita, querendo se angelizarem e esquecendo de antes de se humanizarem. Nós estamos no reino hominal, nós não estamos no reino angelical. A gente não vai virar anjo num piscar de olhos. Não adianta tentar. Agora, façam como Chico. Chico não era anjo, mas viveu, trabalhou como um anjo aqui na Terra. Isso a gente pode fazer. A gente não pode virar um anjo, mas a gente pode trabalhar muito, como se fosse um anjo. E a cada um segundo as suas obras. Cada um será julgado conforme as suas obras. Está lá no Apocalipse, inclusive, no último versículo está repetido, que é com o nosso trabalho, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Então vamos trabalhar no bem, né? O quanto possível, para que a gente possa avançar cada vez mais. E pessoas otimistas têm melhor saúde, tem demonstração científica disso, estatística, enquanto que pessoas pessimistas adoecem com mais facilidade. Então vimos ontem também a questão da psicosfera, né? Da atmosfera espiritual de um ambiente. Falamos aqui do velório, falamos das festas, não é? Sobretudo quando tem comida, quando tem bolo, fica todo mundo feliz, né? A psicosfera muda, não é? E no livro Os Mensageiros, André Luiz vai falar o caso de uma senhora viúva, pobre, com 2 ou 3, acho que são 3 crianças pequenas, na verdade. E André Luiz diz que quando ele se aproxima da crosta terrestre, ele em espírito, sente imensa dificuldade, aquele ar pesado, compacto, aqueles fluidos densos, não é? Envolvendo a terra, produzido por quem? Pelas nossas mentes, em desequilíbrio, no sofrimento, com revolta, ou no pessimismo, no desânimo, na depressão, tudo isso que a gente, no ódio, na mágoa, tudo, a inveja, tudo isso que a gente polui a atmosfera, né, a psicosfera, na verdade. Mas quando ele chega nessa casa, ele se sente muito bem, o ar é leve, agradável. Ele diz, mas meu Deus, o que tem diferente nessa casa? E aí o instrutor vai dizer, André, é porque essa senhora pratica o culto do evangelho no lar, frequentemente. Mesmo com a criança não queriam participar, tem uma ali que, um espíritozinho atrapalhadinho, que veio ali para ser resgatado. É a ovelha perdida, né? Que quando Jesus encontra, quando resgata, fica mais feliz por aquela do que pelos outros 99. Então, é muito bom a gente ter filhos difíceis. É a menina dos olhos do Senhor, né? Espírito bom não, espírito bom. Olha, mentor não precisa reencarnar lá em casa não. Eu quero que venham os meus personal trainers, né? Que aí eu vou dar um personal trainer neles aqui também. Aí eu vou dar educação espírita neles, quero ver se eles não vão melhorar. Vão melhorar com o espiritismo, claro que vão melhorar, não é? Então, não quero não, mentor, quero que fique aqui me ajudando, me inspirando, me protegendo, né? Das minhas muitas, né, searadas, né? Que a gente faz candangadas, baianadas, etc, né? Então a gente ter filhos, que desobsessão maravilhosa que é ter filhos. Sabiam disso? Antigamente o povo tinha 10, 15, 25, 30 filhos. Era uma maravilha. Os obsessores tudo reencarnavam. Aquelas crianças lindas, toda a gente babando, mas que menino lindo, que toda criança é linda. Ela esquece do passado, nos perdoa. Era uma maravilha, ninguém tinha depressão, ninguém tinha síndrome do pânico, ninguém tinha problema de dependência química, era tudo resolvido. Hoje as filas enormes lá na desobsessão da casa espírita, no passe, todo mundo obsediado, todo mundo deprimido, não sei o quê. Porque não quer ter filho, ou quando quer ter um, não, rapaz, não. Olha, a melhor desobsessão que eu conheço é a reencarnação, é o esquecimento do passado.
promovido pela reencarnação. Então vamos ter mais filhos, nascer no lar espírita. Que bênção que é. Vocês sabem qual era o maior desejo de Chico Xavier? O maior sonho de Chico Xavier era morar numa cidade que ninguém o conhecesse, para que ele pudesse trabalhar mais sossegado. E que ele pudesse dedicar integralmente a ajudar gestantes carentes, as mães carentes, mães solteiras. Como está lá o projeto, o Estatuto do Nascituro, do deputado Luiz Bassuma e Miguel Martini, não é? Que está lá para a gente ajudar as mães carentes. Eu falei, doutor Bassuma, está errado, o nome não era Estatuto do Nascituro, o Nascituro não vale nada para algumas pessoas. Tinha que ser Estatuto da Mulher Gestante e Carente. Aí tinha sido aprovado. Mas está lá 10 anos tramitando. O nome é que está errado, só o nome. Mas se fosse da mulher, não, é para mulher, para mulher. Os governos aí recentes têm prestigiado, graças a Deus, têm prestigiado muitas mulheres. Temos que parabenizar por causa disso. Né? Todos têm problemas, a gente sabe disso. Mas vamos lá, porque é do ser humano também. Então, é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Tem folders, tem na internet, você pode baixar. Uma vez por semana é suficiente, meia hora é suficiente. Quem aqui já começou a fazer o culto do Evangelho lá? Levante a mão, por favor. Muito bem, muito bem. Olha, 97,43% levantou a mão. Parabéns, eu nunca vi tanta gente fazendo. Maravilha, muito importante, é o melhor calmante que existe. Você pode até diminuir a dose do calmante se você tomar essas coisas, ansiolítico, essas coisas. Não é bom? Aí melhora o relacionamento com a família. A vida do espírita se divide entre antes e depois dele começar o Evangelho lá. Muda tudo, muda a família, muda o relacionamento, a gente se melhora a pouco e pouco. Ali se torna um posto de assistência. Não é? Com o passar do tempo, os espíritos, aquele ambiente está todo protegido, tem barreiras eletromagnéticas que são montadas ali, e ali a gente vai ser, não é, como se fosse uma verdadeira desobsessão. A gente nem vê os espíritos, não precisa incorporar, não precisa, não é um fenômeno mediúnico. A gente vai estudar o Evangelho de Jesus em voz alta, porque quando a gente fala em voz alta, os espíritos que não conseguem ler o nosso pensamento, os espíritos que estão ali, né? Muitas vezes tem muita gente que desencarna e não sabe nem que morreu. Eles estão aqui entre nós porque 3 em cada 4 fica nessa condição, diz Emmanuel. Quando desencarnam, não vão logo para colônias espirituais, felizes ou infelizes não. Eles ficam aqui entre nós porque onde está teu tesouro está aí teu coração. Então vão ficar falando, eles acham que estão sonhando ou que estão tendo pesadelo, porque eles veem o seu corpo perispiritual, que é igualzinho o corpo físico, não é? E acham que estão sonhando, ou que enlouqueceram, porque eles falam com a gente não responde. Então, atenção, no dia que você começar a conversar com as pessoas, elas não responderem, atenção, pode ser que você já esteja do lado de lá, não é? Eu falei isso lá no nosso grupo de estudo espírita, lá nos estudos tematizados da comunhão. O senhor levantou o braço triste, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Mas por quê? É porque lá em casa eu falo, minha esposa não me escuta, meus filhos não me obedecem, eu acho que eu já desencarnei. Às vezes acontece ainda em vida, não é? Então tem que ser em voz alta, não pode ser só em pensamento, porque aí eles vão escutar a nossa voz, vão se melhorar vibratoriamente e vão poder enxergar, porque eles não conseguem enxergar os mentores que vão vir ali à nossa casa naquele dia, naquele horário marcado, né? É muito importante fazer o culto do Evangelho lá, tá bom? Então, para influenciar o poder do pensamento, trouxe aqui vários fatores que o Espírito Samuel Lucas nos inspirou. Não tem uma ordem qual o mais importante não, tá? Mas ele vai depender o poder do nosso pensamento. Depende primeiro da superioridade moral, então da elevação do espírito, da vontade, a gente vai falar um pouquinho aqui como a vontade é poderosa, da inteligência nossa também, do desenvolvimento do intelecto, do desejo, né? Da memória também, tudo isso está no livro Pensamento e Vida, da criatividade, da pureza de intenções, da pureza de coração, não é? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E a gente lembra de Chico Xavier, né? Uma vez quiseram constranger o Chico, e aí ele estava sentado, trouxeram uma revista, das chamadas revistas masculinas, que não são revistas masculinas, são revistas pornográficas, não é? Que ali tem as moças sem roupa, não é?
Infelizmente, como o dinheiro, a fama é o que interessa para muita gente hoje, muita gente se submete, né? E aí ele abriu nas páginas em que havia moça sem roupa, completamente nua, na frente do Chico para lhe constranger. E aí Chico, né, viu ali aquele admirado, ficou ali folheando. Quando ele terminou, ele fechou, devolveu a revista. Meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha o que é alguém puro de coração e não puritano. Às vezes a gente é puritano, a gente quer ser santinho, é hipocrisia, é uma máscara, não é? Que é isso, rapaz, eu sou um palestrante internacional, não, tira isso aqui daqui, e louco para ver as meninas, né? Para ver, porque é natural, a gente tem desejo, então é natural isso, a gente sentir desejo, né? Atração por alguém bonito, isso é natural. Se você não sentir, tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa errada. Agora, o que você vai fazer, o que você vai estimular, o que você vai transformar em vício, a sexolatria, é outra questão. Mas a gente olhar para uma pessoa e achar bonito, não tem nenhum problema. É saudável, é bom, é sinal que você está encarnado, você tem os hormônios, está tudo funcionando direitinho, não é? Não tem nenhum problema. Mas Chico, que havia já sublimado as energias sexuais, que você pode canalizar, é a mesma energia da criatividade, da imaginação, da arte, da pintura, da escultura, não é? Da poesia, da literatura. Dizem que a gente gasta até dando palestras. Olha, você canaliza também a energia, não é, sexual, que é a energia de criatividade, para a inspiração. Não é? A Kundalini sobe, não é, para os centros, né, mais elevados. Os orientais sabem dominar essas técnicas, não é? E você pode, num prato de sopa que você dá, você está ali doando energia sexual. Visitando o enfermo, você vai levar a sua energia sexual também, e a pessoa sai de lá melhor, e você sai em paz, pacificado, né? Na atividade física, no esporte, você pode canalizar de diversas maneiras, para música, etc. Né? Então, tome palestra, né? Tome palestra aqui para acalmando a gente também, estudo. Então, conhecimento também, a superioridade intelectual, a fé, que é muitíssimo importante, a sintonia, a receptividade da pessoa, que a gente está encaminhando aquele pensamento. Depende do seu merecimento, a gente sabe, né? Cada um segundo suas obras. Da nossa disciplina mental, da repetição, você repetir um pensamento, você fortalece aquela ideia. Tem a fixação, inclusive o monoideísmo, nos processos de obsessão é muito comum, o espírito fica cristalizado naquela ideia, ele não consegue tirar a ideia da vingança. Então, na incorporação, no grupo mediúnico, ele se melhora muito, porque ele consegue quebrar um pouco daquela cristalização, e ali ele começa a enxergar outras coisas, outras realidades que ele não percebia antes. Então é muito bom trabalhar na mediúnica, nós podemos ajudar muitas pessoas, não é? Como um médium ostensivo, como médium de ostentação, como o esclarecedor, o dialogador, né, no grupo mediúnico. Visualização de imagens também ajuda, né? A gente tem dificuldade de concentração quando às vezes coloca uma imagem, né? Aí bota ali uma imagem de Jesus. André Luiz vai dizer que a imagem mais harmonizadora de ambientes é a imagem de Jesus. O Espiritismo, a gente não utiliza imagens. Por quê? Porque quando o Espiritismo foi apresentado por Kardec, ele chegou na época do século das luzes, da razão, do positivismo de Augusto Comte. Então a Nova Deus era ciência, o que fosse religião era considerado coisa de gente atrasada, era coisa do passado. Então por que eles não trouxeram primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo? A França não era cristã? Era, a maioria das pessoas era cristãos. Então se a pessoa abrisse e visse ali a citação de Jesus, já fechava. Isso aqui está ultrapassado, isso aqui é coisa de gente que não sabe de nada. Nossa Deus, a razão é a ciência. É o que eles apresentam primeiro? O Livro dos Espíritos. Filosofia espiritualista, um tratado de grande profundidade, escrito por meninas de 14 anos de idade. Como é que isso é possível? E depois eles vão trazer o Livro dos Médiuns, 4 anos depois, 1861. Ciência de observação, metodologia de como se comunicar, se relacionar e compreender o mundo espiritual, também foi um sucesso. Só 7 anos depois é que eles vão poder trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz Emmanuel, que nós podemos entender como um triângulo, tendo o Evangelho, né, no vértice, a parte moral do Espiritismo é a parte mais importante, porque é a parte que nos liga a Deus, né?
Mas veja então que como ele surge no Livro dos Espíritos, não tem culto, não tem rituais, não tem liturgias, não tem palavras mágicas, não tem amuletos, não tem talismãs, não tem hierarquia sacerdotal organizada, o Espiritismo não tem dízimo, o Espiritismo não tem paramentos, sacramentos, o Espiritismo não utiliza bebidas alucinógenas, o Espiritismo não tem nada de forma exterior, não tem imagens. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, como ensina Jesus. Essa é a meta, esse é o nosso fanal. Mas vocês concordam que às vezes quando a gente coloca uma músicazinha suave para fazer a prece, nos ajuda a entrar em sintonia? Ajuda. Eu faço isso, eu coloco uma musiquinha. Não precisava, eu fico de joelhos, porque se eu ficar na cama eu durmo. Eu adoro dormir. Esses dias eu dormi muito pouco. Graças a Deus, uma alma caridosa, não, Nazareno, antes do seu voo, vou levar você lá para casa, você tirar um cochilo, depois do almoço. Ainda ganhei o almoço, olha que maravilha. Aí eu não preciso, não. Eu fico lá na postura de yoga, assim, favorecendo a coluna, que eu tenho um problema, eu sou agora colunável, tenho uma hérnia de disco na cervical, então estou colunável, como ensina Divaldo, estou chique e tal. Aí eu fico ali naquela postura correta, e ali faço a prece, e aí eu percebo que com a música, com o recolhimento, a prece tem outro poder. Então, precisava? Não precisava. Mas são como cadeiras de rodas, são como muletas. Muletas não é algo ruim, não é no sentido pejorativo. Mas a gente que não aprendeu ainda a andar perfeitamente, não é bom utilizar uma bengala, uma muleta para nos fortalecer, evitar que é o problema. Então tinha lá no nosso grupo mediúnico em Fortaleza, quando eu era esclarecedor lá, na época chamava até doutrinador. E aí uma das melhores médiuns do grupo, ela disse assim: Nazareno, olha, eu preciso contar uma coisa para você. Me chamou em particular. E aí disse: olha, eu só tenho fé rezando com terço. Eu não sei o que acontece. Eu disse: mas você não é espírita? Você não sabe que aquilo ali é apenas um aparato que não precisa, que o importante é o pensamento, é a ideia, é a força de vontade, não precisa do terço. Ela disse: olha, eu sei de tudo isso. Sou espírita há mais de 20 anos. Agora, eu só tenho fé rezando com terço. O que é que eu faço? Eu disse: olha, você vá tentando deixar esse instrumento, mas entre você rezar sem fé ou rezar com fé, eu prefiro que você reze com fé. Então, use o terço, não tem problema. Devia ser uma freirinha reencarnada. Essas freirinhas aí que estão assim no movimento espírita e tal, não é? Como padres também dizem que eu já fui sacerdote. Que maravilha, não é? Muito bom a gente ter trabalhado na religião, não é? Então, e curioso que Alberto Almeida, que faz muita regressão de memória, ele vai dizer que no movimento espírita tem muitos casos de abortos, porque já fomos da igreja, era proibido, não podia ter filho, mas os instintos sexuais são tão poderosos que a gente falhava. E aí, quando ele faz a regressão, vai encontrar muitos casos de aborto. Então vamos trabalhar em defesa da vida, todos nós, porque a gente deve reparar os nossos equívocos, trabalhando em defesa da vida e defesa das mulheres, não é das crianças, não está defendendo as mulheres, porque o aborto só traz complicações, sofrimento e pode conduzir à morte. Mesmo nas clínicas legalizadas acontecem mortes, como está no filme Blood Money, trazido pela Estação da Luz, que foi quem produziu o Bezerra de Menezes, As Mães de Chico Xavier, e coprodutora, junto com a Globo Filmes, de Chico Xavier, o filme, além de várias iniciativas também em defesa da vida, da espiritualidade e do bem. Então, lembrar que as imagens podem ajudar. Então, no centro espírita não deve ter imagens, não é? Mas na casa de Chico tem uma imagem de Nossa Senhora. E os espíritas desciam uma lenha no coitadinho do Chico. Aí Chico dizia: olha, que é a minha casa. A minha casa. Foi um presente de uma pessoa muito querida. E quando eu oro diante daquela imagem, eu vejo uma luz que se projeta dela sobre mim. Por que o Chico não tem direito de ter na casa dele uma lembrança para fortalecer a fé de Nossa Senhora? Então, assim, vocês entendem? O ideal é que não tivesse, mas se a gente ainda precisa, qual o problema? Vamos fortalecer a fé. A gente precisa melhorar o pensamento para fortalecer a fé. Não é? Então, a gente não é colocar isso no espiritismo, na casa espírita, mas ter essa consciência que esses aparatos funcionam. Por exemplo, se você chegar
e tem trazido um médium de efeitos físicos, chamados médios curadores, por Kardec, apesar que nem todo mundo fica curado, porque a doença muitas vezes já é o nosso próprio tratamento, né? Ensina André Luiz. Funciona como dreno energético, não é? Colocando para fora muitas imperfeições do nosso corpo espiritual, do perispírito. Se você trazer um médium de efeitos físicos e colocar ele para atender as pessoas simplesmente impondo as mãos, né? Põe ali a mão, pronto, não está curado. A pessoa que é curado, nada. Isso aí eu tomo tanto dia lá na casa espírita, não é curado nada. Agora, se ao contrário, ele tiver de jaleco branco, tiver aquela multidão, 30 macas de um lado, 30 macas de outro, né, separando, às vezes separam homens e mulheres, a equipe ali do lado, ele lá chega mediunizado, inclusive com um português arrastado com sotaque alemão, e aí vai lá, chega, não é? E vai atender as pessoas e ainda utiliza um instrumento, não que corte, a gente não recomenda, um instrumento rombudo, a maioria faz isso, né? Faz ali como se fosse uma incisão, mas sem cortar, faz um curativo, coloca um esparadrapo, lá no local onde a pessoa tem a doença, e a pessoa vai para casa e vê aquele esparadrapo. Eita, eu estou operado. Não pode molhar, não pode tirar. Tem que esperar 3 dias pelo menos. Aí a pessoa vai tomar banho, bota um saco. Eu estou operado. O resultado é diferente. Precisa? Não precisa. Mas nós ainda somos fracos de fé. Então ele pergunta, tem um dos médios desse, um amigo querido, ele disse, olha, vocês querem que eu não toque as pessoas? A gente vai ter resultado, sim, mas não tantos. Agora, se eu fizer esse curativozinho lá na pessoa, a gente vai ter muito mais resultados e não vamos despender tanta energia dos médios da assistência de vocês. O que é que vocês preferem? Eles perguntam sempre. A pessoa, não, por favor, não é, faça as incisões, faça o curativozinho, bote lá uma cânfora, uma coisa. E ali faz diferença. E ainda faz divulgação, porque a pessoa chega no trabalho com um gás na testa. O amigo diz, o que foi isso, rapaz? Não, foi uma cirurgia espiritual. Onde é que é esse negócio? Não, é lá, está acontecendo, lá no lugar. Aí daqui a pouco, no segundo dia, tem um dobro de pessoas, no terceiro tem um triplo. E serve como divulgação, né? O povo lá tudo arrebentado. É uma coisa engraçada. Parece uma Kombi que virou e tá aquele pessoal saindo lá tudo cheio de esparadrapo. É uma coisa engraçada. Então, não precisa. E vamos evitar os cortes, sobretudo porque, né, a gente já teve problemas graves, gente até preso, Zé Arigó foi preso, só foi libertado graças a Juscelino Kubitschek, porque ele lhe ofereceu indulto, né? Então, as imagens, cuidado com a invigilância mental, não é? Tem uma mensagem interessante, André Luiz, chama concentração mental. Fica como dever de casa, vocês procuram depois. Olha, concentração mental, só aprender como fazer concentração mental com o André Luiz, tem na internet, é fácil encontrar. Eu esqueci de colocar nos slides para vocês. A linguagem, então, o otimismo, eufemismos benévolos, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Viciações também interferem no nosso pensamento e a influência de outras mentes, ou seja, muitos pensamentos são influenciações de terceiros, de outros espíritos, bons ou maus. Diz-me o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Não é assim que a gente viu? Um errinho aqui, não sei o que houve. Já falamos sobre o caso de Buda e o discípulo que não conseguia meditar, não é? Pedir para não pensar em qualquer coisa, só no macaco, vocês lembram? E ele não conseguia tirar o macaco da cabeça. E como é que amplia o poder do nosso pensamento? Ele pode ser somado a outros, como nas preces em grupo. Vejam o cuidado do otimismo ou do pessimismo coletivos. Nós estamos vindo aí tanto no Brasil, não é? Então, uma prece coletiva tem mais força do que a prece individual. Lei de afinidade, semelhante atrai semelhante, e o pessimismo só nos prejudica. Claro que o otimismo exagerado também foge da realidade. Então, se a gente fizer um pensamento, uma prece, uma vibração por uma pessoa, vai ajudar? Vai, mas depende da sua receptividade, do merecimento daquela pessoa, tá? A gente não consegue mudar isso, porque é uma lei do universo, a cada um segundo suas dobras. E a questão da disciplina, né? Vamos ver a questão da disciplina. Tem um pouquinho de confusão no entendimento da orientação de Emmanuel para Chico Xavier. Quando, nas margens do Açu, de 1931, Emmanuel aparece para Chico pela primeira vez, não é? Como um sacerdote nimbado de luz, e ali ele vai perguntar: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim.
se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso são necessárias 3 coisas. Quais são? Está errado, não é isso não. Está lá, o original é Lindos Casos de Chico Xavier, é muita gente boa. Se equivoca, inclusive em palestras, repetindo isso, não é isso que está lá. Vamos ver como é que está lá? São necessárias 3 coisas. É necessário que você estude, trabalhe muito e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir isso? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são eles? O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. O terceiro, disciplina. Mas a parte mais importante a gente esquece, que é o quê? Estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. Isso foi o conselho de Emmanuel. E ele falou para quem? Falou para a gente? Falou para o Chico. O Chico já era todo amor. Emmanuel não revogou o mandamento maior de amar a Deus, amar ao próximo, como a gente deve se amar, não. Ele estava falando para Chico. Chico já sabia amar. Ele precisava era de disciplina para poder publicar 499 livros psicografados, alguns de 600 páginas, e produzidos normalmente nas horas de folga. Só com disciplina se consegue isso. Agora, Chico era disciplinado consigo, mas nunca com os outros. E quando perguntaram, Chico, qual é a matéria que Emmanuel é mais exigente? Qual era? No trato com os semelhantes. Então, Chico era extremamente doce com as pessoas, afável, bondoso, gentil. Quando ele não era maravilhoso, o Emmanuel já olhava assim, ele já captava o que era. Olha que coisa, não é? Então tem 3 disciplinas muito importantes que a gente esquece. O Espírito Samuel Lucas diz, olha, a gente tem que lembrar de 3 disciplinas. A disciplina do pensar, a do falar e a do agir, não é? Então vigiai os vossos pensamentos, emoções, sentimentos, né? Ter o discernimento e orai a fim de não cair em tentação, né? E também em obsessão, como ensina Jesus. Paulo nos convida que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente o que for útil à edificação e que dê graça aos que ouvem. E a disciplina do agir, fazei aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Várias religiões, missionários enviados por Jesus pregavam, não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Só que Jesus muda isso. Ele coloca então na questão ativa, não é? Fazei aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. É diferente, é muito mais profundo, é muito mais avançado, não é? Então, a gente pode utilizar também eufemismos benévolos, como Chico fazia, não é? Chico era especialista em eufemismos benévolos, que é utilizar palavras assim diferentes, né? Então ele não chamava prostitutas de prostitutas, ele chamava de as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo. Olha que doçura de pessoa. E era amigo de muitas prostitutas, de meninas de programa, não é? O nosso mestre estaria onde hoje aqui no Brasil? Se Jesus estivesse aqui no Brasil, onde é que ele estaria? Ele não andava na era com os publicanos? Os publicanos eram os corruptos da época, odiados pelos judeus. E as prostitutas eram as meninas de programa. Onde é que Jesus estava? Lá no Congresso Nacional, abraçado com aquela turma lá, almoçando com eles, não é? Claro que não entrando nas maracutaias, mas falando as 3 palavras que ele mais repetiu no Evangelho. Quais são? Reino de Deus, reino dos céus. Eis que vos trago boas novas de alegrias. Ele veio nos anunciar que existe esse reino maravilhoso, que a gente não é só isso aqui não, a gente é muito mais do que o corpo é só uma roupa, e o Pai Celestial nos dará quantas sejam necessárias, não é? E aí Chico era tão doce que ele vai nos ensinar. Olha, aprenda, ele bota um sublinhado ali, às vezes, não é sempre não, às vezes é preferível uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Olha que inteligência, não? Então, às vezes, a pessoa está lá, desesperada, o filho morreu, a mãe não aceita, diz que o filho está desmaiado, está dormindo, fica lá do lado dele, chama o médico, e o menino já morreu, ela entrou em surto. Não é terapêutico você dizer, não, minha senhora, está morto, olha aqui. Não, isso não é terapêutico.
Você tem que dizer: minha senhora, ele está dormindo, mas a senhora também está precisando descansar. Vamos descansar, ele vai descansar aqui um pouquinho, não é? A gente vai cuidar dele. Aí, vamos atender aquela senhora. Então, é uma mentira? É. Mas é melhor, preferível, uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Porque a verdade é como um diamante, ensina Emmanuel. Todos nós temos muito apreço pelos diamantes. Mas o diamante é uma rocha, não é uma pedra? É uma pedra e corta. Se você arremessar o diamante no rosto das pessoas, você vai machucá-la, vai feri-la. Então a gente tem que envolver o diamante no veludo do amor e entregar para a pessoa. E aí uma vez um palestrante esteve lá visitando o Chico. Chico era muito atacado, ele jamais se defendeu. E pedia para os amigos não defenderem. E aí o amigo chega lá e diz: Chico, você tem que se defender. Chico, estão falando calúnias a seu respeito. Chico, estão difamando você. E por consequência, a doutrina Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer. E ele, todo quietinho, tomou de um lápis e psicografou um verso pequenino que está aqui na tela. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Olha que coisa linda. Dizem que é Maria João de Deus, sua mãe biológica, que trouxe esse versinho pequeno. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. É assim que a gente faz? Não, né? A gente faz tortura chinesa. Bota a nossa verdade relativa e imperfeita. Nós não somos espíritos puros, nós não conhecemos toda a verdade e arremessamos sem nenhuma gota de amor para o nosso irmão. Então, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Né? Vamos estudar, pessoal. Eis o segundo. Né? O amor tem que estar em primeiro lugar. Tá? E às vezes, por conta da disciplina, a gente quer transformar a casa espírita num quartel-general. Isso não está correto. Aqui é um lugar de oração, de acolhimento, de amor, de fraternidade. A gente sabe disso. Tanto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá o item a afabilidade, a doçura. Não é? Importante a gente ser afável, ser doce com as pessoas. E olha o que é que André Luiz vai nos ensinar nessa mensagem extraordinária chamada Pensar. Está no livro Respostas da Vida, do Instituto de Difusão Espírita de Araras, pela psicografia de Chico Xavier. Olha como o pensamento interfere no nosso destino. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Então a ideia forma o destino da gente. O pensamento forma o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Não é? A metanoia, a reforma íntima, né? O arrependei-vos que Jesus falou sempre. Imagine a sua existência, a sua vida, como deseja deva ser, como você queria que fosse. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino trarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência, para pertinho de você, tudo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então a gente atrai os amigos, os inimigos, a gente atrai a família, o marido, a esposa, os filhos, a gente atrai a sogra ou a nora. Por que vocês viram quando eu falei sogra? A minha sogra é maravilhosa, é verdade. Ela é católica, mas ela acredita em reencarnação. Porque ela diz assim: Nazareno, você só pode ser meu karma de uma vida passada. É brincadeira, ela não fala isso não. É maravilhosa, uma senhora muito querida, Dona Zilma, a mãe da Fernanda. E aí, né? E a sogra da minha esposa, então, essa é fantástica. A sogra da minha esposa é maravilhosa. Olha como a gente é injusto com as sogras, né? Porque metade delas, a não ser que a gente case várias vezes, né? Mas se casar só uma vez, não é?
Metade delas é extraordinária, porque são nossas mães, né? E olha o que André Luiz vai nos ensinar agora para a gente levar isso para casa. Não esquecer, bata uma foto com o celular disso aqui, que é muito importante. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor e não castiga ninguém, meu povo. A gente mesmo é que se culpa. E a gente mesmo, como programa a nossa reencarnação, como a gente tem o livre-arbítrio antes de reencarnar, a escolha das provas que falamos ontem, nos impomos sofrimentos. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo os tormentos voluntários, sofrimentos voluntários, ou seja, sofrimentos que a gente mesmo quer passar, porque a gente gosta de sofrer e não aprendeu ainda a mudar os pensamentos. A própria criatura é que se culpa e se corrige, porque a gente não compreendeu a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. Então, olha que lição. Então a gente traz esses atavismos, esses condicionamentos de outras e outras encarnações, porque sempre os deuses que nos apresentavam eram deuses vingativos. Os deuses gregos do Olimpo, eles tinham ciúme dos homens, perseguiam os homens, Jeová castigava, etc. Aquela coisa. Deus ama. E aí Divaldo vai esclarecer, não é? Como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? E eu acrescento, como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? E Divaldo complementa dizendo, Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama, meus amigos. Ele sabe que nós somos super-homens, super-moças, indestrutíveis, imortais. E ele apenas deixa que a gente colhe o que a gente semeou, porque ele diz, olha, rapaz, é uma lei automática e perfeita. A gente vai colher o que semear. Pronto. Mas se a gente semear o bem, a gente vai começar a colher flores no meio daqueles espinhos que nós tenhamos semeado. E podemos mudar completamente o nosso karma, como a gente viu com a mensagem remuneração espiritual de Emmanuel. Se já tivermos regado em amor tudo aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, quando a gente trabalha com prazer de servir, não é? Prazer de servir. Gravem isso. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. A gente tem o livre-arbítrio para escolher o pensamento. Depois da criação mental do pensamento que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos, presos, vinculados a ele. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que nós dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Olha que coisa, 100 vezes mais. Então Jesus fala do cêntuplo, André Luiz fala do cêntuplo, o Espírito da Verdade vai dizer que os Espíritas receberão em cêntuplo tudo aquilo que houveram esperado. Olha, sem tanta maravilha, tanto benefício, tanto tesouro que a gente nem imagina. Quanta recompensa nos aguarda no mundo espiritual, a gente faz tão pouco. E Deus é tão maravilhoso, nos recompensa 100 vezes mais. É o melhor investimento que existe. A capa aqui do livro está errada, não é Passos da Vida, não. É Respostas da Vida, tá? Eu coloquei a imagem errada aqui por engano. Vamos falar um pouquinho agora sobre a eficácia da prece? Eu coloquei o alarme aqui, botei, daqui a pouco ele vai tocar. Então, nós podemos fazer. Quem é que ensina melhor a orar? Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou só trazer alguns trechos aqui, porque a gente lê e não compreende, tá? Então a gente sabe das preces pelos outros, pelos mortos. Algumas religiões não oram pelos mortos, né? A maioria dos protestantes, como eles não têm 7 livros da Bíblia católica, então a Bíblia deles só tem 66 livros e não 73. Eles tiraram primeiro e segundo Macabeus. Macabeus tem prece pelos que morreram na batalha. Então, eles, em regra, eles não oram pelos que já faleceram. Tá? Então, só para vocês esclarecerem. Para o Espiritismo fala que é bom, que ajuda o Espírito, nós devemos orar pelos que faleceram, inclusive pelos suicidas, sobretudo. Orar e trabalhar no grupo mediúnico, se a gente puder ajudar os espíritos suicidas. A gente não sabe como aquela dificuldade daquele trabalho é multiplicada em bênçãos e em mérito para aquele médium que ali está trabalhando. Diz o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, não é? De Camilo Castelo Branco. Então,
Kardec é contra as preces pagas, a gente tem isso ainda hoje, não é? Então, algumas igrejas cobram para celebrar missas, não é? Os sacramentos, etc. Por isso Kardec arrumou confusão com a igreja quando publicou isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Evangelho tem uma coletânea, uma sequência de vários tipos de prece, um modelo para a gente aprender a orar. Tem que estudar aquele capítulo. Aquele capítulo é doutrina espírita, é doutrinário, tem que estudar. Vocês vão aprender muito espiritismo só conhecendo as preces, que Kardec vai explicar, né, o porquê das preces. E não é mais questão de fé, tem pesquisa científica mostrando estatisticamente que pessoas que recebem orações melhoram mais, têm melhor pós-operatório, se recuperam mais rápido, não é? Tem melhor saúde do que as pessoas que não recebem orações, mesmo que eles não saibam que tem ali grupos orando por eles. Olha que coisa. Grupos que oram sem nem conhecer o paciente. Imagine quando a gente conhece, quando a gente ama, como a nossa prece tem muito mais poder. Então nós temos que orar pelos nossos irmãos. Eu tenho uma lista de prece lá, né, dos amigos, dos familiares, de muitos policiais federais que cometem um suicídio. Onde tem mais suicídio no planeta é na Polícia Federal. Imaginem, tem muito problema de dependência química, de depressão. E como a pessoa tem a arma dentro de casa, ou a arma vai servir para um acidente fatal, ou para a pessoa, num ato impensado, matar alguém e se arrepender o resto da vida, ou para ela própria cometer o suicídio, no momento de invigilância. Né? Então, fatores que interferem no pensamento. A fé, Jesus já falou, mas se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. O Evangelho diz que a fé é a mãe de muitas virtudes. Nós vimos ontem aqui no encerramento como fortalecer a fé. Como é que fortalece? Com conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Assim a gente fortalece a fé. E tem estímulos que costumam ser usados. A gente não condena, a gente não julga, a gente apenas explica que não precisaria, mas a gente, nesse estágio de evolução, a gente ainda usa. Então, imagens, paramentos, rituais, condicionamentos, belas preces, às vezes aquilo fortalece, né? A crença da maioria, se a maioria acredita naquilo, a pessoa tem mais fé. O problema é que a maioria hoje é materialista, não acredita nem em Deus. Aí muita gente está indo pela cabeça dos outros. Né? Então, precisa uma prece decorada? No Espiritismo tem rituais? Tem. O pessoal não faz uma prece no início da palestra e uma prece no final? É um ritual? É um ritual. É fazer escândalo por causa disso? Não, pessoal, não é bom fazer uma prece para a gente se harmonizar no início e uma prece no final para a gente ainda melhorar a sintonia? Então vamos fazer, que bobagem. Aí o povo fica pegando com bobagem, coisa pequena. Não tem ritual, não pode ter isso. Não, o Espiritismo tem alguns rituais, não tem nenhum problema. Lê uma mensagem de abertura. Tá bom, é tão interessante para facilitar, e às vezes aquela mensagem é mais importante do que a palestra até, né? Para aquela pessoa. Então não tem nenhum problema com isso, não. O pessoal faz aqui. Não tem ritual porque não podia dizer que era religião, não tinha que dizer que era uma filosofia, porque senão ia para o lixo. Então o Espiritismo não tem, e é bom que Deus seja adorado em espírito, de verdade. Não precisa de fórmulas, não tem. Se não fizer a prece, se não ler a mensagem, não tem nenhum problema. O passo vai funcionar do mesmo jeito, a pessoa vai. Não tem nenhum problema, tá certo? Se precisar fazer, não tem nenhum problema, não deixar de fazer. O merecimento, já vimos aqui, cada um conforme os seus olhos, vou decorrer um pouquinho. Já falamos sobre pedir ou rogar ontem, não é? Então vamos aprender a rogar, trabalhando muito bem para ter merecimento, nossos pedidos serem atendidos, e a vontade. A gente sabe que querer é o passo mais importante para poder. Mas querer poder também é exagerado, né? E o que é que ele fala? Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Mas a gente não quer, a gente não tem força de vontade. Vamos estudar um pouquinho então sobre a vontade? Vamos ler um trecho do capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Essa é a capa mais recente, não é? Do livro de Emmanuel por Chico Xavier. Interessante. Olha o que ele vai falar sobre a vontade, que a gente nem dá muito valor. E a gente não sabe orar, nossas preces são tão sem força de vontade. Olha, meu Senhor, se o Senhor quiser, olha, seja feita a sua vontade, não sei o que, olha, eu não mereço não, mas se o Senhor quiser. Não, o pessoal está errado. Tem que orar com força de vontade. Senhor, eu quero. Para você pode pedir, mas agora você vai pedir coisas boas, né? Não pedir coisas materiais. A gente vai ver aqui o que é que a gente pode pedir na prece. Não é, mas tem que pedir com força de vontade, com gosto mesmo. Você, eu quero. Nós não somos co-criadores, não somos divinos, nós somos Deus, nós somos divinos, somos filhos de Deus. Nós temos que aprender a impactar o fluido cósmico universal e mobilizar essas forças. Deus quer que a gente haja em seu nome. Olha, Senhor, eu sei que eu não mereço. Que prece mole é essa, rapaz? Não, tem que pedir
gosto mesmo, assim, com vontade. Vamos ver aqui com uma vontade importante, né? Às vezes os nossos irmãos protestantes fazem uma prece muito mais poderosa do que a nossa, a gente se acha tão desmerecido, tão desigual, que não merece nada, que a gente mesmo está dizendo que não merece. Como é que vai receber? Não, Senhor, eu quero. Eu quero trabalhar, vou compensar, vou ajudar, vou retribuir, mas eu quero. Faça mesmo, eu quero ajudar essa pessoa. Kardec diz isso no Livro dos Espíritos, né? Que os magnetizadores, né, tem que ter vontade. Jacomelo, né, que pesquisa muito magnetismo, tem palestra sobre esse assunto. Veja o que ele fala sobre vontade lá. Rapaz, o cara tem que ter força de vontade. Mas aquela pressa, não merece, não merece. Olha, ser feito, não merece, não. Você pode feito sua vontade. Vai ser feita a vontade dele, claro, pessoal que vai. Mas ele quer que você seja, não é, um filho que atua em nome dele. Ele quer que você tenha poder. Olha o que Emmanuel nos ensina. Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Então, na mente aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando, aumentando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Então não são só estes, né? Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Aquele navio gigantesco, não é? Petroleiro de milhares de toneladas, tem lá um leme lá que conduz Ele é o leme de todos os tipos de força. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilização nos campos múltiplos da forma que serve à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Olha aí o perigo do desejo sem a força de vontade. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Olha que coisa. Eu não trouxe nem todo o trecho para a gente poder entender. Olha, essa mensagem só daria uma palestra enorme só sobre força de vontade. Quem foi o espírito que tinha mais força de vontade depois de Jesus? Fizer assim é para você voltar para cá. Quem é um espírito de uma força de vontade muito grande? Chico Xavier. Perfeito. Uma força de vontade, fazer o bem, né, com a disciplina. Porque a força de vontade vai nos dar disciplina.
E a disciplina vai fazer a gente produzir muito, e a cada um segundo suas obras. Paulo também, não é? Que gigante daquele homem. Uma determinação, não é? Uma vontade. Pregou mais do que Jesus. E ele compreendeu, ele não ficou com sentimento de culpa. Ele, meus amigos, foi o anticristo na acepção literal da palavra. Perseguidor de cristãos, mandou apedrejar Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo. Vai abandonar sua esposa, Abigail, que definha com depressão, deixando o corpo físico doente com outra enfermidade ignota. Mas aquele homem, como compreende a mensagem de Jesus, ele não fica... Por que ele não ficou paralisado? Ele ia ficar paralisado com remorso, com arrependimentos mórbidos, com a culpa que nos destrói. Ele compreendeu a mensagem de Jesus. Por isso ele foi o vaso escolhido. E aí ele vai pregar o Evangelho de Jesus. Pregou mais do que todos os outros. Pregou mais do que o próprio Cristo. Ao ponto dele dizer, ele recebeu 39 chibatadas. E aí entra em estado de êxtase, vê Abigail e Estevão, que era agora o seu mentor. Olha que espírito grandioso. Mentor do seu próprio assassino. E aí ele vai, não é? Quando retorna, ele diz, agora vocês não podem mais me desprezar, porque eu trago em mim as marcas do Cristo. E esse homem perseguido, né? Preso várias vezes, pregava, preso e soltava, pregava, voltava para a prisão, não é? Tendo que ser fugido dentro de cestos, navio com ele afunda, é picado por serpente venenosa. Que homem que com uma determinação e coragem, como Paulo. E aí vai chegar ao ponto que ele vai dizer, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele compreendeu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é de culpa, não é de condenação, não. É de transformação e de renovação. Porque o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Tem que deixar o passado passar. Fez coisa errada? Todos nós fizemos. Não? Então ele faz. Olha aqui, que gigante. Outro mais recente, do século XII e século XIII. Francisco, o Sol de Assis. Grande, não é? Então veja o que com uma força de vontade pode tornar o espírito tão grandioso. Falamos apenas de alguns aqui. E o que prevalecia neles era a força de vontade. Não era tanta inteligência. Não? Francisco não tinha tanto conhecimento, claro. Pelo contrário, era uma pessoa simples, tinha poucos estudos. Né? E capaz de fazer tantas coisas. Então veja a importância da força de vontade. E a nossa prece é a Ave Maria, às vezes da nossa prece da vergonha. Não? Claro, é verdade. Libertando 800 mil indianos e paquistaneses de um dos impérios mais poderosos que o mundo já conheceu. Tá? O império onde o sol jamais se punha, porque conquistava da Índia até a outra região. Com a rinça, com a força da não violência. Eu tenho palestra sobre paz também, quem quiser depois confere. Tá? A pureza de coração. Então, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, de Jesus, então a pureza, né? E cuidado com as viciações. A gente tem piadas graceias de mau gosto. A maioria das nossas piadas, 99% delas são piadas politicamente incorretas. Pode analisar, evitem, cortem, substitua por piadas nobres. Chico contava muitas piadas, muitas anedotas, mas sempre com muita doçura. As nossas piadas são falando de loura, de nordestino, de baiano, de gaúcho, não é? De português, de argentino, de negro, de homossexual. Meus amigos, é uma vergonha. São piadas, não é, que tem conotação sexual, sensualista. Uma vergonha. Espírita não pode fazer isso. Falando mal dos políticos, não pode. Não pode. Jesus está lá com eles, a gente vai falar mal deles. Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Eu não vim para condenar, mas para resgatar o que estava perdido. Então ele vem para esses aí que a gente critica. E a gente lá condenando, que nem os fariseus da época de Jesus. Não. Nosso mestre andava com as pessoas de má vida.
Era ovelha desgarrada, ele queria a ovelha desgarrada, ele não queria. As outras 99 ele não estava nem dando muita bola para elas, não. Mas ele queria aquela perdida. Então vejam que a gente tem que mudar esses padrões mentais, vibracionais, porque tem piada que na hora que a gente vê uma coisa, já além da piada, fica uma coisa automática, né? Não. Começar. Chico contava muitas anedotas simples, muitos causos, não é? E era o eufemismo sempre. Adelino Silveira tem uma palestra linda no YouTube, depois você procura. Adelino Silveira, ele escreveu biografia sobre Chico Xavier. E aí ele vai, não é, contar que um dia o Chico está contando uma anedota. E ele era muito cauteloso. Olha, pessoal, estou falando Nosso Senhor, mas é uma anedota e tal. Explicava várias vezes para deixar bem claro. E um dia ele está dizendo, olha, ele tinha um homem que era muito cru. Aí a Adelino, como assim Chico, homem é muito cru? O que é isso? Esse não é para não dizer cruel. É para não dizer cruel. Olha o nosso Chico, não? A gente falou dele, a gente se emocionou tanto. Foi muito bacana. Então, cuidado com as piadas. Vamos ver agora o poder da prece antes do intervalo ou querem deixar para depois do intervalo? Dá para aguentar a fome aí? É só ler aqui. Vamos só ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? É rápido. O poder da prece está lá no capítulo, não é? Maneira de orar, uma mensagem de Monod, em Bordeaux, 1862. Você descobre que o francês é lá do Ceará, né? Então, não sei nem se está certo isso aí. Então, tem uma psicografia nesse capítulo 28, acho que é 28. Eu acabei esquecendo a referência aqui. Olha aqui que esse Espírito vai nos dizer. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. O dever primordial, principal. Quase todos vós, mas quão pouco, quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever, que cumpris e vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Né? Então, assim que acordar, prece de manhã. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, né? Com profundidade, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, né? A gente agradeceu nossos protetores, nosso espírito protetor. A gente nem lembra dele. Lembre pelo menos na prece. Que espíritos maravilhosos. Amam a gente mais do que nossas mães. E durante a qual e ter com os seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência é clemência, é piedade e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Monte Tabor, a fim de lá chegar nívea, né, branca e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, olha aí, inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Olha, porque a gente está no mundo de prova, a gente está aqui para ser provado mesmo. Como é que vai pedir para tirar a prova? A gente precisa fazer a prova, a gente está louco para fazer um concurso. Cadê quando? Aí tem ele está fazendo um concurso. E a gente está fazendo um concurso com um gabarito do lado. Se o Espírito fizer a minha prova, por mim, qual vai ser a minha nota? 0. E o salário, ó, vem para cá. Então, salário, ó. Então, não, nada disso. Os Espíritos não vão fazer aquilo que nos compete realizar. Eles vão apenas nos inspirar, nos fortalecer, nos orientar, para o bem ou para o mal. Mas eles não vão fazer aquilo que é nossa tarefa. Senão a gente não tira nenhum mérito. E aí o tesouro da gente ia ficar perdido. Não é? Então não vamos pedir que ele abrevie as provas, não. Vamos pedir o quê? Força para a gente superar os desafios evolutivos.
Vamos pedir coragem, paciência, resignação, fé, não é? Vamos pedir essas coisas, tesouros maiores do Espírito. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Qual é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Qual vós tem de lembrar de pedir-lhe a vossa melhoria moral? A nossa reforma íntima? Oh não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrai de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesses, se mergulhasses ao fundo da vossa consciência, quase sempre encontraríeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males que vos queixais. Então, a maioria das causas das aflições é de qual vida? Da vida atual. Tem alguns espíritos que chegam a dizer, olha, 75% é dessa vida, não são de vidas passadas, não, é a nossa incúria, a nossa indisciplina, é a nossa invigilância, é a nossa preguiça, é a nossa falta de força de vontade, é a nossa relaxamento, é tanta coisa que a gente faz, deixa de fazer. E aí depois, não, eu não consigo passar no concurso. Mas você está estudando, você está se disciplinando, você está fazendo a sua parte? Não, a gente quer. Então assim, tem que fazer a sua parte. A maior quantidade de problemas desta vida são desta mesma visão, provocados por nós mesmos. Então, se a gente pedir para se melhorar, Senhor, dá-me mais disciplina, dá mais coragem, dá mais disposição, me ajuda, me fortalece, me ajuda a trabalhar mais, me arruma um trabalho voluntário que eu quero conquistar méritos, para eu poder rogar e não ficar somente pedindo. Aí sim, opa! O ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente. Agora aprendam como é que a gente ora sem parar. Como é que a gente ora sem parar? Sem que para isso se faça mister importante, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Você sabe qual é a prece do dia? A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum. Isso é uma prece. Qualquer que seja a natureza deles, não é ato de amor assistirdes aos vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Então assistir a alguém é prece. Não é ato de reconhecimento elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? Então agradecer. Quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais clamar: seja bendito meu Pai. Não é ato de contrição, ou vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Tudo isso é prece. Pedir perdão a Deus, trabalhar no bem, não é? Se humilhar, não é? Agradecer, dizer: seja bendito meu Pai. Como verdes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica, os vossos trabalhos. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. E aí vai ter o item da felicidade que a fé proporciona, a gente não vai ler, né? Mas a prece produz felicidade, diz esse espírito, né? Santo Agostinho, inclusive. E lá no capítulo 28, tem no preâmbulo lá da coletânea de preces espíritos. Olha o que os espíritos vão dizer. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale,
o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Então não tem que decorar a prece disso, prece daquilo, sem nenhum demérito, mas não precisa. O melhor é a prece espontânea. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para expressar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces, que este capítulo encerra, representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriadas de certas ideias ou a causas especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Esse é o objetivo da prece. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que neles creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque quanto Deus as aceita todas, quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade, etc, etc e tal. Né? É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Não impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Crer que Deus se atém a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então, a condição essencial à prece, segundo Paulo, é que seja inteligível, seja compreensível, a quem fim de que possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dito numa língua que aquele ora compreenda, né? Tem que entender o que a pessoa está falando. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa. A gente faz uma prece às vezes muito longa, prece mais de 1 minuto, o pessoal desconcentra. Aí o pessoal vai pedir para fluidificar. Olha, fluidifique a água das montanhas, dos rios, dos lagos, dos mares, dos oceanos, a água daqui e tal. Até o mentor dorme naquela hora. A prece tem que ser curtinha, né? Sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, né? De palavras, que são meros adornos, enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia por vibração firme da alma. Uma palavra deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído, né? Aí tem lá o capítulo com todos esses tipos de preces gerais para a pessoa mesmo que ora pelos vivos, pelos mortos, pelos enfermos e pelos obsediados. E aí ele vai começar com qual? Com a oração dominical, com o Pai Nosso que Jesus nos trouxe, não é? Então a gente lembrar aqui, pessoal, por que Deus não atende tudo que a gente pede na prece? É porque nós somos crianças, espiritualmente falando. Então o que a gente pede? A gente pede riqueza. A riqueza, os Espíritos dizem que se ela é fruto do trabalho honesto, não tem nenhum problema com a riqueza. O problema é que ela é uma prova mais perigosa do que a prova da pobreza. Porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, quantos vão falhar na riqueza? Então é melhor. Pobreza é segurança para a gente. Olha. Então, Deus vai dar o que é melhor para nós, espiritualmente falando. Não é? É como uma criança. Aqui, chamar ali, como é que é o Guilherme, né? Henrique, eu só quero chamar de Guilherme, não sei por quê. O Henrique, né? O filhinho da Thalita, enteado do Bruno. Se a gente perguntar para ele, rapaz, o que é que você quer? 3 desejos, faz de conta que somos o gênio da lâmpada de Aladim. Você pode pedir 3 desejos, o que é que ele vai pedir? Ah, mamãe, eu nunca mais eu quero tomar banho. Eu quero só, não vai ficar brincando. Não, meu filho, a gente precisa tomar banho, portanto a gente não vai atender. Ah, mamãe, eu só quero comer bombom, chocolate, sorvete e chiclete. Não quero mais comer sopa, comer verdura, salada, nada disso. Você vai deixar? Não, meu filho, é necessário. Mas para eles o certo é aquilo, né? Outro desejo, mais um. Não, nunca mais eu quero ir para o médico, tomar injeção, nem nunca mais para o dentista. Não, meu filho, eu preciso levar você para a sua saúde, para a sua felicidade.
Então, Jesus nos fala: qual pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra, ou o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boa coisa aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos. Então vejam, Jesus fala que Jesus vai nos dar o que é melhor para a gente, mas ele pede para pedir. Então é pedir. A vitória não pode ficar sem pedir, tem que pedir, tem que se movimentar, vinde a mim todos vós que estáis cansados, tem que ir até ele, não pode ficar parado na inércia, tem que se movimentar. Então a prece tem que ser alguma coisa diferente, tá certo? Então a gente vai fazer um pequeno intervalo ou a gente toca direto? São 11 horas, né? Dá para fazer um pequeno intervalozinho. Intervalozinho de 15 minutinhos, rápido,